prefeito José Crespo de Sorocaba convoca coletiva de imprensa, assina decretos de austeridade e anuncia cortes emergenciais. Comércio entra em liquidação para queimar estoques do que não foi vendido em 2016. E você vai ver a importância da limpeza em aparelhos de ar-condicionado para evitar problemas respiratórios. Essas e outras notícias você confere hoje, 6 de janeiro de 2017, no Noticidade. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando de política porque termina hoje a primeira semana de gestão dos novos prefeitos. Em Sorocaba, José Crespo convocou uma coletiva de imprensa, inclusive nesta tarde, para anunciar cortes emergenciais. Crespo também assinou decretos para enfrentar a crise e tentar diminuir o rombo de mais de 30 milhões de reais da prefeitura. O prefeito de Sorocaba assinou nesta sexta-feira 3 decretos de contenção de gastos. Entraram na lista o congelamento de 20% das despesas da prefeitura, a revisão dos contratos com credores e a proibição do uso dos carros oficiais para fins particulares. O que mais nos assustou foi a falta de caixa, naturalmente. Claro que a arrecadação vai começar a acontecer a partir de agora e pelo ano todo. Essa falta de caixa, espero que dentro de um mês, no máximo 90 dias, esteja resolvida diante das despesas que vão aparecendo. Sobre o congelamento de gastos, Crespo diz que ainda serão estudados os setores que deixarão de ter prioridade. Nós vamos revisar todos os contratos e nós, na verdade, vamos priorizar. Quer dizer, ninguém vai ser prejudicado. Todas as obrigações serão pagas. Mas nós vamos fazer uma parada para a revisão. O secretário de administração explica que, quanto à revisão de contratos, o objetivo é renegociar dívidas e conseguir segurar cerca de 20% do que seria gasto com credores. A gente entende que é uma nova realidade, há uma necessidade de reajuste, né, desses contratos. Claro, não necessariamente terão que, todos os serviços terão que ter esse desconto, esses valores terão que ter esse desconto. Nós vamos conversar com a empresa e ver se há a possibilidade. O importante é sempre dizer que não vai haver um calote. Além dos decretos, a equipe do prefeito vai entregar um projeto de lei na Câmara dos Vereadores para a criação de outros cargos que, de acordo com Crespo, não vai interferir na economia da prefeitura. A recolocação de uma parte dos cargos de confiança, nós conseguimos formatá-lo de uma forma tal que nós não vamos precisar recompor aqueles 158 cargos. Nós conseguimos que vamos recompor apenas 108 cargos, mas juntando isso com a economia de algumas dezenas de cargos comissionados, que são de provimento do próprio funcionário de carreira, tudo isso nós conseguimos fazer com que seja uma economia ao cofre público. Bom, e ainda falando sobre a política de Sorocaba, o ex-líder do governo na Câmara, o vereador Anselmo Rolim Neto, do PSDB, foi anunciado nesta tarde como novo secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas. José Francisco Martinez, escolhido para o cargo anteriormente, renunciou hoje. A decisão foi tomada por motivos pessoais. Agora, Martinez volta para o cargo de vereador e, por isso, vai poder votar de maneira imparcial a reforma administrativa. E hoje a prefeita de Itapetininga também anunciou medidas para conter os gastos. Ela assinou 2 decretos, um para suspender concursos públicos em andamento e outro para revisão em contratos. Um dos decretos determina o cancelamento imediato de 2 concursos públicos que já estavam com inscrições abertas. Um deles na área da educação e o outro para controlador interno. Segundo a prefeita, um dos objetivos da medida é conter gastos. Nós encontramos o concurso público que não houve um planejamento financeiro. E é preciso ter esse planejamento financeiro. Não passou pela Câmara Municipal. Eu tenho 2 contratos de concursos vigentes ainda, que eu não tenho essa situação financeira para chamá-los, e como é que a gente vai ter um terceiro? Então é necessário um estudo e aí depois, com muita cautela, com a aprovação da Câmara, aí a gente abre o concurso público. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos, caso o concurso fosse feito, a prefeitura ia ter problemas jurídicos no futuro, pois o edital estaria também irregular. No mesmo edital, 2 concursos, né? Um cargo para controlador interno, né? Que seriam 5 pessoas, no qual a lei
que foi passada pela Câmara de Vereadores e aprovada, não está igual ao edital, ou seja, no edital está oferecendo vagas que sequer foram criadas pela Câmara de Vereadores, totalmente irregular. A segunda parte do concurso de interessados, que é a Secretaria de Educação, entrou num último momento nesse processo e sequer foi feito o estudo de impacto econômico aqui para a Prefeitura, o que também é irregular. Em sua primeira semana à frente da Prefeitura de Itapetininga, Simone Marqueto determinou também por decreto que sejam analisadas todas as contas a pagar. Para isso, foi criada uma comissão de programação orçamentária e financeira, que deverá passar um pente fino nos contratos. Contratos que não foram feitos, mas há cobrança de serviço prestado. Eu não posso ser conivente com o serviço que foi prestado, mas que não tem contrato. Eu vou prestar contas depois disso ao Tribunal de Contas. Então, como é que eu vou prestar conta de uma situação que eu não tenho contrato em mãos? Então, para que a gente possa avaliar com cuidado os contratos, se realmente eles são necessários ou não, se há uma gordura financeira, então nós criamos essa comissão para avaliar, discutir, chegar num consenso se será pago ou não, se haverá desconto, rescisões, nós vamos discutir com cada contratado. Bom, e o secretário de Negócios Jurídicos informou que a empresa responsável pela realização do concurso será notificada e a Prefeitura vai divulgar nos próximos dias orientações aos candidatos sobre a restituição da taxa de inscrição paga. Ontem nós falamos aqui que a Prefeitura de Campo Limpo Paulista tinha decretado intervenção no Hospital de Clínicas do município administrado pela FENAESC. Hoje, a entidade conseguiu na Justiça uma liminar que manteve o contrato da empresa com a Prefeitura. Em nota, a FENAESC informa que a decisão foi fundamentada no contrato de prestação de serviço existente entre as duas partes e que tem vigência até 26 de abril deste ano. E que, caso esse acordo não seja cumprido, a Prefeitura está sujeita a pagar uma multa de R$10 mil por dia. A Prefeitura informou que a decisão não possui caráter definitivo, uma vez que a determinação partiu do juízo de plantão da comarca de Jundiaí e que será submetida a nova apreciação pelo juízo competente de Campo Limpo Paulista. Informou também que por várias vezes os serviços contratados à empresa não foram atendidos e que por esse motivo, diversos boletins de ocorrência já foram registrados. Funcionários que fazem a coleta de lixo e varrição de ruas em Jundiaí paralisaram os trabalhos hoje. De acordo com o sindicato da categoria, o ato dos coletores durou 2 horas e a dos varredores durou 6 horas. Os colaboradores estavam com o salário em atraso. O pagamento foi realizado no começo da tarde de hoje. O sindicato informou que o dinheiro veio da própria empresa. Ainda segundo o sindicato, os trabalhadores foram avisados sobre o risco de, no próximo mês, não receberem os salários novamente. A seguir, vamos ver como foi a primeira semana de governo do novo prefeito de Ibiúna, João Melo. O Noticidade volta em instantes. Estamos de volta ainda falando sobre política, porque a gente vai ver agora como terminou a primeira semana de governo de João Melo, novo prefeito de Ibiúna, que é médico, era vereador e após tentar por 3 vezes conseguiu assumir a prefeitura da cidade. Ibiúna é uma das 29 estâncias turísticas do estado de São Paulo. A cidade começou o ano sob a administração de João Melo, do PSD, que já na sua primeira semana no cargo enfrenta dificuldades com pouco dinheiro em caixa. O município de 76 mil habitantes tem um orçamento previsto para 2017 de 211 milhões de reais. O problema é que a cidade está endividada. As dívidas da prefeitura chegam a 30 milhões de reais. Um grande desafio para o novo prefeito. De acordo com o chefe do executivo, Ibiúna tem hoje pouco mais de 9 milhões em caixa. Para economizar, ele já colocou em ação um plano de enxugamento da máquina pública. As nossas primeiras ações foram uma portaria demitindo todos os funcionários em comissão, em cargos de comissão. E agora a gente está avaliando cada setor a real necessidade de funcionários para poder chamando gradativamente e ocupando esses cargos. João Melo só não soube dizer quanto a prefeitura vai economizar com os cortes de gastos. Outra preocupação do prefeito é com a saúde. Médico de carreira, ele foi eleito prometendo melhorias na área e diz que novas ações serão colocadas em prática.
Nós somos um dos poucos municípios que tem hospital municipal. Não é Santa Casa, não é nenhum outro tipo de entidade. Então, os custos realmente são praticamente todos arcados com o SUS e com recursos próprios da Prefeitura. As nossas ações, basicamente, inicialmente, primeiro dá um choque de gestão para que os programas em que o município pode estar inscrito para que venham recursos federais e estaduais estejam ativos. A gente sabe que muitos deles estão sem ser alimentados com os dados adequados e a gente perdeu muito recurso nesse sentido. Segundo o João Melo, o desemprego na cidade é outro tema que preocupa a administração dele. Este ano, 3 ou 4 empresas devem se instalar efetivamente, gerando muitos empregos. E Ibiúna é uma estância turística, mas que ainda não explora realmente o turismo. Ainda é muito incipiente, é muito pequenininho esse campo e nós vamos investir pesadamente nisso. Um homem foi preso nessa madrugada suspeito por contrabando na cidade de Tietê. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito estava em um carro que foi abordado na altura do quilômetro 81 da rodovia Antônio Romano Esquincariol. No porta-malas do veículo foram encontrados 5.000 maços de cigarros de origem estrangeira que, de acordo com o motorista, seriam revendidos. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Piracicaba. 2 homens foram presos por tráfico de drogas após uma perseguição na noite de ontem aqui em Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar, a dupla, que estava em uma moto, não obedeceu à ordem de parada. Durante uma revista na casa de um dos suspeitos, os PMs encontraram 7 tijolos de maconha e uma balança de precisão. A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial Norte e permanece à disposição da Justiça. Ainda em Sorocaba, olha só, outro homem foi preso por tráfico de drogas, dessa vez no conjunto habitacional Júlio de Mesquita Filho. De acordo com a polícia, com o suspeito de ser o responsável pela distribuição de drogas no bairro, foram localizados R$50 mil em dinheiro, 5 tijolos de maconha, uma caixa de munições, aparelhos celulares, cartões e cadernos com anotações do tráfico de drogas. O suspeito também segue à disposição da Justiça. A seguir, muitas lojas estão em liquidação. Bom momento para fazer economia. O Noticidade volta já já.